Bem, no vídeo passado a gente parou aqui, não foi? Na programação do Arduino, eu mostrando para vocês como é que funciona um programa. Aqui foi o que eu já comecei a adiantar para vocês. O programa ele tem o void setup e o void loop. Como eu mostrei para vocês, setup é a configuração, loop é o programa em si. De forma simplificada, quem já ligou um computador ou um celular, o setup do computador é aquele momento que você liga, aparece aquela tela preta, ele vai pegar e configurar. Na verdade, ele faz outras coisas além disso. Ele chega, ei, tem memória RAM aí? Tem. Beleza, são quantos? Ah, eu tenho 16 GB. Ok. Processador, qual é o teu modelo? Ah, é um Ryzen 2600. Ok. Eu tenho HD aí, tenho SSD. Ah, eu tenho um HD ali, eu tenho um SSD. Onde que está a inicialização? Ah, a inicialização está no SSD. Beleza. Então, SSD. O que você vai carregar para gente? Ah, eu vou carregar um Windows. Aí ele vai lá e vai começar a carregar o Windows. Vai pegar todos os arquivos que estão no Windows e vai começar a colocar. De forma simplificada, é meio que isso. O Android ele faz isso também. É um pouco diferente, é uma outra arquitetura. Normalmente eles utilizam ARM, não é Intel nem AMD. Eles são um outro tipo, é uma outra arquitetura. Tem suas diferenças, mas ele tem essa etapa de configurar ou carregar. Ou seja, ele vai pegar e na hora que você acabou de ligar o celular, ele vai testar quem é o processador, quanto de memória RAM tem, onde que está a memória de armazenamento, a memória secundária. Vai começar a carregar o sistema operacional. Durante o carregamento do sistema operacional, ele vai configurar uma série de coisas. Ei, tem câmera, o que, que eu vou fazer? É, tem isso, tem aquilo. Ele vai fazer uma série de coisas que ele executa uma vez quando você liga. Terminou de ligar, aí ele entra no sistema operacional. Aí o sistema operacional tem uma série de coisas que ele vai fazer um por vez. Então ele vai lá e testa. Ah, ei, tem um chip de operadora aí? Tem da operadora A. Ah, beleza. Entra em contato com a torre, aí o chip entra em contato com a torre. Respondeu, ah, tá ok, tem alguma ligação? Não, tem mensagem não, beleza. Vamos pro próximo. Tem Wi-Fi? Tem, ó, tá conectado nessa Wi-Fi aqui. Beleza. Tem algum aplicativo receber informação na internet? Não, beleza, vamos pro próximo. Então ele vai executando cada programa que está aberto, ele vai executando um por vez. Os serviços do Android para funcionar, ou do iOS, se for o caso dos iPhones, né? E aí ele vai fazer um por vez dentro do programa. Depois que ele executou todo, ele volta lá para o começo para chamar de novo. Ele volta. Se a primeira coisa que ele fez foi o chip da operadora, ele vai lá para o chip da operadora. Se o segundo foi o Wi-Fi, ele vai no Wi-Fi. E só quem muda isso é você quando abre um programa novo e coloca mais uma coisa para ele fazer. Até por isso, à medida que você vai abrindo mais programas, ele vai ocupando mais memória RAM. Quando você lotou a memória RAM, ele vai lá e fecha o programa que você usou há mais tempo. Então, é muito semelhante, só que muito mais complexo do que o que a gente vai ver aqui, ok? Então, já expliquei para vocês que o setup é a inicialização e o loop é o programa em si. Outra coisa que a gente viu lá foi o pin mode, que eu expliquei para vocês. O pin mode, ele vai configurar o pino. Normalmente você vai configurar como saída ou como entrada, ok? Que eu expliquei aqui para vocês. Eu tenho alguns pinos exclusivos para entrada analógica que eu vou já explicar. São do A0 ao A5 no caso do Arduino Uno. Então, no Arduino Uno eu tenho 6 pinos de entrada analógica, ok? Esses pinos podem ser configurados como entrada digital também. Só que aí você vai ter que configurar como 14 até o 19, ok? Nós temos as portas digitais. Foi a que a gente utilizou um pino digital. Lembra que a gente botou digital write high, digital write low, ou seja, configure a saída como ligada ou como desligada. Se eu for ler um pino, eu uso digital read, tá? Ou seja, eu vou ler um botão, por exemplo, digital read. Se eu for escrever numa saída que é um LED, um display de segmentos, digital write, ok? Sempre high ou low. Ou então, como eu pessoalmente prefiro utilizar 0 ou 1. Isso eu vou tentar mostrar para vocês depois e escolha a forma que você acha mais fácil. As portas analógicas, elas não te dão, são diferentes um pouco das portas digitais. Nas portas digitais você tem 0 ou 1. Na porta analógica você tem de 0 a 1023.
Então, se você precisar ler um valor que varia de 0 a 5 volts, você vai usar uma entrada analógica. Ok? Então, você pode ter uma série de valores. Como eu já dei esse exemplo em digitais, vou fazer novamente aqui. O que é uma entrada analógica? O microfone do teu celular, por exemplo. Barulhos baixos, eles fazem a membrana vibrar com uma intensidade pequena. Então, a corrente, lembrem que eu tenho uma membrana que vai vibrar. Quanto mais rapidamente ela se mover, ou seja, quanto mais força tiver, ou seja, um som mais alto, você vai aplicar mais força, vai ter uma corrente maior, que aqui na entrada aparece como uma tensão maior. Você coloca um resistor para transformar, entre aspas, transformar a corrente em tensão. Então você sabe que é um som um pouco mais alto. Sons especificamente, além da intensidade, tem frequência, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, o microfone ele vai pegar o som e transformar em uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, quem vai ler é o pino analógico do Arduino. Então, quanto maior a intensidade, maior é a tensão. Como que eu faço isso? Com a entrada analógica. Isso a gente fez, inclusive, lá eu mostrei para vocês que eu tenho várias entradas, né? Tenho vários amplificadores operacionais. Cada amplificador operacional eu vou comparar. Se eu tenho, por exemplo, de 0 a 5 volts, eu tenho 8, então eu tenho 8 níveis de tensão. Se eu estou com 2,6 volts, pouco acima de 2,5, eu vou ter 4 deles ativos, porque a minha tensão vai ser maior do que metade deles. E assim por diante. O Arduino ele tem 1024 valores diferentes, a gente chama isso de resolução. Ou seja, ele consegue diferenciar 1024 valores entre 0 e 5 volts. Ok? Dicasinha, se você precisar utilizar uma leitura de tensão maior, 12 volts, por exemplo, você faz um divisor de tensão, de forma que você bota o resistor que o Arduino vai ler no resistor menor, que vai ter 5 volts, mais perto de zero, e você bota um resistor um pouco maior. É como se eu colocasse um resistor de 5 ohms em cima do que o Arduino vai ler, e entre esse resistor de 5 ohms e a entrada eu boto um de 7. De forma simples, eu estou transformando 12 volts em 5, ok? Nesse caso, dentro do Arduino tem outro divisor de tensão, mas isso vai ficar para quem for estudar isso com mais profundidade, tá? Lembra do delay que a gente colocou? Às vezes você precisa que uma coisa fique daquele jeito por um tempo. Tipicamente coisas que a gente precisa enxergar, a gente precisa disso. Lembram quando eu dei aula de display de segmentos? Ó, esse daqui fica aceso por um tempo, aí você apaga, vem para o próximo, e assim você consegue que todos eles, se o olho enxerga, parece que está todo aceso ao mesmo tempo, mas não. Ele fica aceso por um tempo, depois apaga para fazer o próximo. É uma multiplexação que a gente viu em digitais. Como que você mantém o programa sem fazer nada por um tempo, usando um delay, que pode ser em milissegundos ou em microsegundos, que está os dois comandos para vocês, tá? Normalmente eu só utilizo esse aqui. Biblioteca é uma coisa que, por exemplo, muitas vezes uma pessoa já fez um trabalho. Em vez de você fazer do zero, você pega a biblioteca que alguém fez e só utiliza. É muito mais prático. A gente vai utilizar um display LCD e vocês vão ver como é que a gente vai importar uma biblioteca para eu não ter que fazer na unha que a gente chama. Ei, ó, tu tem quantos? Tu tem tantos pixels na horizontal, tanto na vertical. Na primeira linha tu vai acender o pixel 7, 14, 23. Bem, isso daria um trabalho enorme. Então, para a gente não ter que fazer isso, a gente utiliza bibliotecas, tá? E variáveis. A gente tem 5 tipos básicos de variáveis, tá? Char, int, float, void e double. Ok? Então vamos lá. Void eu utilizo só para declarar uma função. Lembram lá do void setup e do void main? Ou seja, são funções obrigatórias no meu programa. Eu posso ter uma função que eu chamo sempre que eu preciso. Imagina, por exemplo, que eu vou escrever um display de 7 segmentos.
Se toda vez que eu tiver que digitar um set, eu tiver que fazer o programa do set, às vezes isso começa a ficar grande o meu programa. Então eu faço várias funções, uma para cada número, do 0 ao 9, por exemplo. Ó, o 0 eu desenho assim. Aí eu deixo lá, void 0. Aí eu escrevo como é que desenha o 0. Void 1. Aí eu escrevo como é que desenha. Aí toda vez que eu precisar desenhar o 0, eu só chamo lá a função do 0. Então eu não preciso ficar usando o tempo todo. Isso, se você souber utilizar a função void, vai facilitar a sua vida. Não necessariamente vocês vão precisar usar ao longo da disciplina, mas eu quis deixar aqui para vocês. Boolean é uma variável booleana, ou seja, ela tem um valor binário, verdadeiro ou falso. Ok? Por exemplo, você tem o sensor da janela da casa, você vai fazer um alarme. O alarme está ativo? Aí você pergunta, e alarme, como é que está aí? Não, tá ok. Então você bota lá false. Enquanto ele estiver false, você não vai fazer nada. Na hora que ele mudar para true, por exemplo, aí você vai acionar o alarme da casa. Char é, tente lembrar de caractere. Caractere é uma letra, por exemplo. Em vez de você não vai armazenar um número. Você vai dizer para o Arduino, ei Arduino, isso aqui não é um número, isso aqui é uma letra, ok? Então você vai pegar e colocar, por exemplo, aqui, para você pegar e fazer a palavra Arduino, você vai utilizar char, ok? Você chega e identifica, olha, isso daqui é caractere, não é número. Byte, você vai memorizar um número de 8 bits, ok? Lembram de, mais uma vez, digitais. Então, se você está dizendo que uma variável é um byte, ele vai saber que é um número de 0 a 255. Aqui eu coloquei até de vermelho int, é a variável padrão do programa. Quando a gente utiliza números inteiros, a gente utiliza a variável int. Espero que você consiga ligar int com inteiro, tá? Ele tem um número de menos 32.768 até mais 32.767, ok? E olha aqui, o bom e velho complemento de 2 que a gente viu lá em binário, tá aqui. Assim que ele vai fazer as operações com complemento de 2, tá? String é um conjunto de caracteres, tá? Isso aqui, para quem está estudando em cima na matemática, quem já estudou, isso aqui é como se fosse um vetor, ou seja, uma matriz de uma única coluna ou de uma única linha, tá? Depende do seu referencial. Próximo vídeo a gente vai continuar esse assunto.